Olá, meus queridos alunos do nono ano, por cá, professor Nilbert Lima, professor da disciplina de Geografia, e hoje iniciamos nossa aula online com essa canção soviética, essa canção típica da antiga União Soviética, uma canção russa, certo? Katyusha. E por que eu estou trazendo essa canção? Porque trabalharemos hoje o último conteúdo sobre a Europa, fechando a segunda unidade de conteúdo, que é o conteúdo da Rússia, certo? Veremos as características, veremos muitas informações e dados interessantíssimos sobre esse grande país que faz parte do BRICS. É um país muito rico, com bastante poderio bélico, militar, e que é indispensável conhecermos as suas características, principalmente nos dias de hoje, de geopolítica, de guerra. Beleza? Então, logo depois da vinheta, iniciaremos essa aula de hoje. Vamos lá! Pronto, sejamos bem-vindos a esse conteúdo, certo? Vamos começar. Deixa eu colocar aqui a fonte da aula de hoje, que não será essa. Olha aí, pronto. Vamos começar a aula de hoje. Esse é mais ou menos um mapa mental do que veremos hoje nessa aula sobre Rússia, certo? Então preste bem atenção, porque o conteúdo é extenso e muito importante para que vocês consigam interpretar um pouco desse contexto geopolítico que observamos hoje, galera. O objetivo da aula de hoje é tratarmos dessas transformações territoriais, considerando esses movimentos de fronteira, essas tensões, porque há muitas e muitas tensões, vocês já estão cansados de saber, inclusive a tensão com o país mais importante em questão geopolítica para os russos, que é a Ucrânia, certo? Essa guerra que já se estende por meses e que também veremos na aula de hoje, beleza? Também analisaremos as características gerais da Rússia, desse grande país russo, certo? E vamos ver alguns mapinhas e informações que são indispensáveis também para esse conteúdo, beleza? Estão prontos? Então vamos nessa, vamos começar a nossa aula. Deixa eu mostrar, primeiramente, vamos iniciar aqui, dá o play. Pronto, Rússia, quadro econômico, certo? Tudo que a gente verá na aula de hoje vai estar dentro desse contexto aqui, ó. Pronto, fechou. A gente vai ver sobre os aspectos gerais, sobre os aspectos físicos, sobre a população, sobre a economia, sobre o seu papel como potência regional, trazendo aquele contexto, aquele conteúdo que a gente viu na aula anterior sobre a CEI, a Comunidade dos Estados Independentes, logo pós fim da União Soviética, e o quadro geopolítico atual também sobre essa transição de mercado que ocorreu logo após o fim da União Soviética para a economia de mercado atual, beleza? Inicialmente, gente, vamos começar aqui, ó, na questão principal. Quadro econômico russo, certo? Sobre o quadro econômico russo, a gente vai poder falar o seguinte, que a Rússia em 1980
a gente vai ter uma Rússia mais voltada para alguns aspectos, certo? A gente vai dividir esse quadro econômico da Rússia dentro da Revolução Socialista em 1917, depois da Revolução e a década de 80, que os russos precisaram se enquadrar. Em 1917, após a Revolução Socialista, que formou a antiga União Soviética, certo? Essa Revolução Socialista transformou a economia russa, que tem como base recursos minerais e agrícolas. A economia é voltada, é baseada em seus extensos recursos minerais e em sua produção agrícola, transformou em uma economia planificada. O que é uma economia planificada? Uma economia voltada para a produção e distribuição popular, sem a pretensão, logicamente, de lucro, que é um dos padrões do regime socialista. É um dos padrões desse regime, certo? Então, todas as máquinas, toda a produção era do Estado, era estatal, certo? Então, o Estado ele detinha toda essa produção, toda essa formação econômica, tanto da agricultura, que tudo que era produzido tinha que ter o controle e fiscalização do Estado, e os recursos minerais também, que faziam parte dessa construção de economia planificada, certo? E isso está no livro de vocês, vocês podem se orientar melhor na página 138, página 138 do livro de vocês, desse capítulo que trata sobre a Rússia, certo? Então, dando prosseguimento, vamos lá, vamos seguir nosso mapinha mental para a gente não se perder. Dando prosseguimento, teremos que década de 80, logo após aí a década de 80, teremos uma Rússia que passou a investir nas indústrias de bens de consumo, alimentos, vestuários, eletrodomésticos. Uma Rússia que está já se readequando ao mercado que, nesse contexto, nessa época, os Estados Unidos, capitalista, como sempre foi, é quem detém toda essa produção econômica, toda essa estruturação mundial de economia, beleza? E aí a Rússia já está começando a flertar com o capitalismo, já mudando um pouco o seu padrão de empresas estatais, empresas voltadas apenas para a gestão e controle desses recursos minerais e agrícolas, já pensando também nas indústrias de bens de consumo, como alimentos, vestuários e eletrodomésticos. Isso década de 80, beleza? Vamos nessa. Daí temos uma característica após essa Revolução Socialista, que essa indústria também, além dos recursos naturais, foi uma indústria voltada para bens de produção, de máquinas, equipamentos, de armas, certo? Temos a AK-47, uma arma potencíssima, uma arma boa para utilização na guerra, uma arma russa, né? E aí daí a gente vai perceber esse trabalho voltado para essa indústria de bens de produção após essa Revolução Socialista. E na própria Revolução Socialista, como já falei, o foco era nesses recursos minerais e agrícolas. Beleza? Tá fechado aí? Deu para entender? Deu para compreender? Em recurso mineral, só para ficar bem claro, a Rússia é o quinto maior produtor mundial, que tem várias jazidas e recursos de diamante, minério de ferro, níquel, potássio e urânio.
Então, a Rússia é muito rica nesses recursos naturais por conta da sua geologia também, certo? Pela vastidão do seu território, que é imenso, e por um rico subsolo, né? Que tem esse substrato, jazidas de petróleo, de gás natural, tanto que os países que são, no caso, europeus, os outros países dependem muito da energia que vem da Rússia, do petróleo russo, do gás russo, que são abundantes, certo? Que por conta dessa geologia, por conta desse solo, subsolo, ele é um país que abastece a Europa. Por isso que a Rússia é muito importante. A gente teve uma aula, estamos tendo uma aula só sobre os russos. Aí, grande fornecedor de gás natural aos países europeus. Por esse motivo, essa grande crise, esse grande colapso na Europa. Vocês estão pensando que a gasolina aqui está cara? A gasolina está muito mais cara na Europa. A Europa está tendo que queimar carvão. Cadê o ambientalismo europeu, a sustentabilidade? Pois a partir do momento que a sua dependência entrou em colapso por conta dessa crise que está ocorrendo na Rússia, o país se viu obrigado a utilizar esses recursos que são recursos extremamente poluentes. E aí, como é que fica, galera? Você espera até eu apontar pra você assim? É mesmo? Você aprende rápido, hein? Vamos seguindo, beleza? E, dando prosseguimento aqui, temos o gasoduto com a Ucrânia. Eu coloquei gasoduto versus a Ucrânia. O que é que isso quer significar, professor? Que um dos grandes motivos que veremos ainda no final da aula desse colapso, dessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia é por conta do seu contexto geopolítico. A Ucrânia é um território extremamente necessário aos russos para que os seus produtos, o fruto da sua geologia boa, da sua produção mineral ótima, seja escoado para a Europa. Então o gasoduto passa pela Ucrânia. E os ucranianos fechando, como já expliquei em diversas aulas, com a OTAN, com o Ocidente, gera o que? Gera risco para os russos. E visando já um dos motivos, não é o principal motivo, mas visando já esse colapso, esse problema que ocorreria caso a Ucrânia fechasse com a OTAN, com o Ocidente, com os Estados Unidos necessariamente, os russos invadiram a Ucrânia e estão ocupando esse território. Tá claro aí, gente? Tá dando para entender? Tá tudo belezinha? Beleza? Para finalizar esse contexto, a Rússia é a terceira maior produtora de petróleo e a segunda maior produtora de gás natural do que? Do mundo. Beleza? Ficou claro aí sobre essas características? Agora, dentro da agricultura, ainda no quadro econômico russo, temos como principais fontes de produção agrícola nesse território a questão do cultivo do trigo, do centeio, beterraba, açúcar, linho, algodão, girassol e cevada. São produtos típicos da sua característica climática, que é muito frio, inverno rigorosíssimo e verão pouco ameno. Beleza? Fechou aí, quadro econômico? Tudo ficou belezinha? Ou tão na dúvida? E aí? Bota aí nos comentários. Fala, gente. Coloca nos comentários aqui, que essa aula está sendo transmitida, eu tô acompanhando. Beleza? O que é que vocês têm de dúvida? Ou se não tem dúvida, tem dívida, né?
Se prepara que eu vou cobrar. Vocês sabem que o professor de vocês cobra. E aí temos aqui, ó, só para demonstrar para vocês a questão da economia russa, certo? Esse mapinha que está no livro de vocês, na página 138, a gente vai entender para fechar esse conteúdo aí de economia, essa parte de economia. Então, meus queridos, observe o mapa a seguir, certo? O que é que esse mapa tem para nos demonstrar? Observe aí, ele é um mapa que mostra toda essa onde se localiza necessariamente nesse extenso território que a Rússia possui, onde está cada produção, cada item nesse mapinha aqui. Você vai conseguir visualizar. Observe aqui, ó, uso da terra, a produção de centeio, de aveia, de gado, milho. Então, pela legenda e pela cor, você vai vendo que bem aqui, ó, a oeste, você vai ter mais essa produção de aveia, de batata, de centeio, lá pela região de Moscou, beleza? De Pittsburgh, próximozinho. Aí a gente vai ter aqui também alguns minerais que vai ser encontrado em todo esse território extenso, como cromo, que você vai encontrar lá em Norilsk, na parte mais norte, e por aí vai. Então, esses elementos é questão de interpretação de mapa, que a gente já trabalhou nas aulas e que vocês têm que desenvolver essa interpretação de mapas para você poder visualizar melhor essa distribuição, essa produção econômica que há no território russo, beleza? Tá claro até aí, galerinha? Tá dando para entender a aula? Então, se tá dando, vou seguir, viu? Se vocês não colocam nada aqui no chat, o professor dá prosseguimento. Beleza. Deixa eu ajustar aqui. Só um momento. Pronto, apareceu. Travou, mas apareceu. Vamos lá. Vamos dar prosseguimento, gente. Então, com o fim da União Soviética, a gente teve, como na aula passada a gente observou, essa ruptura da União Soviética para a atual Rússia, certo? Uma União Soviética extremamente socialista que já não se encaixava mais no contexto mundial, que era extremamente capitalista, e sua economia planificada foi dissolvida, tendo a necessidade de se readequar ao mercado, ao mundo de forma geral. Então daí temos a modernização da indústria russa, ou seja, aquela indústria que era necessariamente apenas focada no trabalho, no retrabalho desses recursos minerais, na distribuição desse material para a população ou para exportação, agora passa a ter uma modernização, a introdução de uma indústria mais tecnológica voltada para a produção de alimentos, para a produção de roupas, para a produção dentro desse contexto capitalista, porque a própria população russa
precisava consumir mais. E para como o governo ainda nessa transição extremamente fechado, com um contexto fechado e muita taxação nas importações, então foi necessária essa readequação da sua própria economia e dessa abertura para o mercado internacional, beleza? Daí temos, como eu já antecipei, a abertura da sua economia para o mundo, uma economia que era fechada, planificada, uma economia socialista, uma produção voltada para a população com menos lucro e maior distribuição, uma busca de maior distribuição disso não garante que era distribuído muita renda para o povo, era apenas um contexto que a gente, só quem viveu lá que sabe, né? Consequências dessas novas atitudes que a gente já viu na aula anterior, a Petrovska e a Glasnost, iniciativas de abertura que foram importantíssimas, propostas pelo Gorbachev, certo? E essas consequências são o que? Primeira consequência, temos o aumento da pobreza e concentração de renda da população. Quer dizer que quando a Rússia se tornou capitalista, a Rússia passa a gerar desigualdade? Não, já havia desigualdade pra caramba, velho. No sistema socialista já havia desigualdade pra caramba. Já avisei que vai dar merda isso. Tem que falar real. Tem que falar real, porque a gente não vai ficar tapando o sol com a peneira. Então, já havia muita desigualdade, já havia corrupção no sistema socialista. Só que corrupção no sistema socialista era como? Era uma corrupção que não era divulgada. Por que não era divulgada? Porque quem controlava a mídia, quem controlava a imprensa, era o próprio governo. Se você controla o governo, você vai permitir que a mídia que é sua fale mal de você? Não vai. Mas o que é que aconteceu com a abertura, essa transição de mercado da União Soviética para a Rússia na década de 90, essa transição do socialismo para uma economia mais aberta e capitalista? Se acentuaram-se as diferenças, se mostraram o que estava debaixo do tapete veio à tona. E aí, o que acontece? Uma consequência que é associada a isso, essa abertura de mercado, mas que já havia, é o aumento da pobreza, a concentração de renda da população. Aqueles que tinham influência com o governo, tinha influência, contato com o governo, certo? É isso aí. Dando prosseguimento, outra consequência dessa abertura do mercado é a fuga de cérebros. O que é isso? Eu já falei em algumas aulas. Fuga de cérebro é quando você tem um cara extremamente inteligente, vamos dizer que seu professor aqui é um cara extremamente inteligente e que dá aula aqui no Brasil, aula online, aula presencial, não tá me rendendo frutos, porra. Desculpe o termo aqui, eu coloca nos comentários aí. Não tá me rendendo frutos, pô. E aí o que é que acontece? Eu tô dando uma aula aqui por R$10. Vem lá os Estados Unidos e me paga. Porra, você dá uma ótima aula, viu, cara? Vou te pagar aqui R$50 por sua hora aula. O que é que acontece? Você vai continuar se submetendo a 10 horas aula porque eu amo o meu país? Negativo, você vai pegar suas coisas e ó, adiós Brasil, adiós. A mesma coisa acontece com os grandes intelectuais cientistas, os cérebros pensantes da Rússia, que não podiam sair anteriormente na gestão socialista, pois o governo
tinha o controle até dessas mentes. O controle que eu digo é a não permissão de migrar, do cara sair do seu país e ser um intelectual, utilizar a sua inteligência naquele país que mais valoriza essa sua capacidade. E aí, com a abertura para o mercado, com os russos mais propensos ao capitalismo, essas grandes mentes pensantes, esses grandes profissionais, tanto cientistas quanto economistas e por aí vai, acabam saindo da Rússia e levando o seu conhecimento para outro país que mais lhe seja aprazível. Tá claro até aí, gente? Tá ficando legal? Consequências dessa abertura aí, dessa transição para um mercado aberto, um mercado, a saída do socialismo para o capitalismo. E por último, a privatização das antigas empresas que eram estatais. Então o governo detinha todas as empresas, como já falei, imprensa, bens de consumo, empresa de prestação de serviço e por aí vai. E com a abertura para o mercado, com o passar dos anos, ela necessita dessa postura de privatização para se readequar ao mercado. É uma postura que está ocorrendo aqui no Brasil. Sou contra algumas privatizações, mas outras eu sou extremamente a favor, pois otimiza o contexto do serviço público que, se não bem gerido, gera corrupção e gera péssimo atendimento, certo? E por aí vai. Beleza? Vamos nessa. E a introdução também, outra consequência, não foi a última. E outra consequência foi a introdução da concorrência também, que gerou alguns impactos dentro do próprio país, porque o país tinha antes, no regime socialista, apenas as indústrias que eram socialistas, ou seja, com a abertura para o mercado, aí tinha a empresa de hambúrguer Stein. Um exemplo. Empresa de hambúrguer Stein, aquele hambúrguer que só tinha carne ou alface e só. Poucas opções de hambúrgueres. E aí de repente, quando acaba o socialismo, vem uma grande empresa de hambúrgueres, que é a McDonald's, com os hambúrgueres diversos que ela tem, saborosos, não vou dizer que não, mas puro veneno, certo? E que aí entra nesse mercado, concorre com aquela empresinha que só tinha poucas opções, e essa empresa, consequentemente, que era local, vai sumir do mercado, vai perder a concorrência para McDonald's, Burger King, Bob's e por aí vai. Estão entendendo? Então, as 4 consequências da abertura de mercado da Rússia para o mundo são essas aí. Se eu perguntar na prova, você já sabe. E aí teremos também a liberação de preços que, como é que eu posso dizer, que aumenta a competitividade dos mercados internos e externos também. Tá claro, galera? Vamos nessa, que o tempo tá passando. E aí ainda tem mais 2 consequências que eu acabei de falar, que eu esqueci de falar, certo? A busca do lucro como meta na produção, que antes não havia essa busca pelo lucro na produção socialista, e o capital estrangeiro que entra investindo em algumas empresas e que vai exigir também mais, certo? Essas são as consequências da transição para a economia de mercado da Rússia, da União Soviética para a Rússia. Beleza? Já fechamos 2 características, o quadro econômico e a transição de economia para mercado.
vamos entender agora um pouco sobre a população russa. Como é essa característica dessa população? É um território muito extenso, mas tem uma pequena um pequeno problema, que é um território extenso, e como consequência desse território extenso tem esse pequeno problema, que é a distribuição, que não é muito densa, ou seja, é como se fosse o Brasil aqui, que tem uma densidade demográfica baixa, mas que tem um território extenso e uma população grande. A mesma coisa acontece com a Rússia, população de 142 milhões de pessoas, é menor do que a população do Brasil, e o seu território é muito extenso, então sua densidade consequentemente será baixa. Aí a gente tem uma diversidade física, como eu já citei, um território extenso. A sua taxa de urbanização é de 74%, é uma taxa alta, certo? É uma taxa muito alta para um país. A taxa do Brasil está em torno de 60 e poucos por cento ainda, e a taxa de urbanização russa é essa aí, 74,2%. A distribuição irregular, como já falei, as concentrações estão mais nas cidades de São Petersburgo, está mais em Moscou do que em outras cidades mais interioranas. E aí a gente terá a composição, a importância das migrações. Dando prosseguimento, essas 142 milhões de pessoas são a maioria dos habitantes residentes na parte europeia do país. Ou seja, a gente vai ver com um quadro geral, é porque o slide ele passou de uma forma não regular, como eu tinha mantido, mas não tem problema, a gente vai seguir na aula assim. O que é que acontece? A Rússia ela é dividida entre a Rússia Ocidente, voltada para o lado europeu, e parte da Rússia, outra parte da Rússia fica no continente asiático, por seu território ser muito extenso. Então ela ocupa 2 continentes praticamente, beleza? E a maior concentração dessa população está no lado europeu, no lado de Moscou e de outras cidades, que teremos o maior centro econômico, certo? Assim como aqui nas cidades, né? E esse centro econômico teremos São Petersburgo com 5 milhões de habitantes e Moscou com mais de 12 milhões de habitantes, que é a capital russa. Beleza? Vamos nessa. Da composição dessa população, teremos uma taxa de fecundidade de 1,6 filho por mulher, uma taxa baixa, ou seja, as mulheres estão mais voltadas para outros sentidos e não ser dona de casa, certo? Então as mulheres estão mais dispostas a outro tipo de atividade, menos a questão de ter filhos, certo? É um fator que está também preocupante, que pode acontecer aqui no Brasil futuramente. Então a gente tem que olhar muito esse detalhe. É mesmo, é? É mesmo sim. Beleza? Isso na geografia faz muita diferença. E aí, essa taxa de fecundidade ela vai resultar em uma consequência, certo? Nos programas de incentivo financeiro do governo para que as famílias tenham mais filhos. Porque se não houver filhos, como eu já expliquei, a pirâmide invertida, mais população idosa, mais população adulta, e não vai ter aquele que vá produzir e manter a previdência, pois quem mantém a previdência são vocês. Quem vai pagar minha aposentadoria lá na frente são vocês. Então, vamos estudar para trabalhar, ganhar bem e ajudar o professor a ficar descansado, pô. Já dei aula muito, vou dar aula ainda muito, e preciso que vocês me ajudem a te ajudar. Não é pra rir não, é pra ajudar o professor mesmo.
senão o bicho pega. E aí a gente tem a composição dessa população em que 78% são russos de verdade e os outros 22% são de imigrantes e pessoas misturadas de fora. Esse crescimento populacional é negativo, como eu já expliquei, por conta da taxa de fecundidade, por conta da baixa adesão a ter filhos. Então, a população tem um crescimento baixo, negativo, está abaixo do crescimento previsto e que seria necessário para um país extenso como a Rússia. Beleza? Então, aí entra a importância das migrações. Por que é importante? Porque vai ter mão de obra para manter a produção tanto econômica quanto social russa, certo? E vai evitar essa crise demográfica também, pois o território é extenso, há muito trabalho a ser feito e as mulheres não têm filhos, o país precisa de mão de obra competente para poder tocar o barco. E isso é o contexto e resumo sobre a população que a gente precisa saber da Rússia, certo? Só para dar mais um gostinho aqui, no livro de vocês tem aí, deixa eu ver aqui para mostrar, no livro de vocês tem um mapa sobre migrações. Isso é necessário a gente dar uma olhada e ver. Tá aí. Esse mapa sobre migrações está na página 136. E daí você vê o fluxo, é um mapa de fluxo que determina, que demonstra essa migração e para onde vão esse povo que vem de outros países e que também migram da própria Rússia. Então, temos aqui a parte mais interiorana, se vocês observarem, temos essa parte aqui, que é mais interiorana, que vai migrando, é uma migração interna. Você vê que a seta verde, ela descreve essa migração interna, mas para lá para o centro, para São Petersburgo, Moscou, que são os centros econômicos do centro, de onde há mais grana e mais oportunidade. Temos também a imigração, vou voltar aqui. Temos também a imigração de russos, certo? Indo para outros países como a Alemanha, certo? E para Israel. Além de a população já está pouca, ainda a população já está pouca e ainda a galera costuma a migrar. Uma hora depois. Vamos adiantar. Tô adiantando. Dúvidas, vão colocando aí nos comentários, certo? Da Ásia vem muito povo, muito imigrante para diversas cidades, para diversos estados russos aí. Vemos esses imigrantes através dessa setinha vermelha, ó, que vai mantendo essa mão de obra. E a migração interna que a gente já viu. Aí temos aqui essa área toda, que é a área interna e do interior, que é a área de repulsão por conta do seu rigoroso inverno, certo? E por conta também da sua geografia muito íngreme de montanhas e por aí vai. E a área de atração, como eu já expliquei, que é onde tem maior indústria, essa área aqui de Moscou, de São Petersburgo, de cidades que tenha uma indústria e um centro econômico muito forte, que possibilitarão as oportunidades que esse povo quer, né? Que os imigrantes querem. Beleza, galerinha? Tá claro até aí? Vamos continuar, que a aula é longa, longuíssima pra caramba. Aproveitando, eu vou deixar logo aqui uma atividadezinha de classe para resolvermos, certo? Que essa atividade vou colocar como complementar, certo? Deixa eu
abrir aqui. Anota aí no caderno e coloca a resposta aqui no chat. Beleza? Quero ver a resposta de cada um aqui no chat. Primeira pergunta, para saber se vocês estão afiados mesmo no conteúdo de Rússia. Vamos lá. Com base nos dados abaixo, calcule a densidade demográfica. Calcule a densidade demográfica, certo? Aproximada dos países. Aí vou mostrar aqui para vocês quais são esses dados para você me calcular. Tá aí, pronto, na tela. É isso aqui, ó. Deixa eu botar. Os dados são esses aqui, certo? Com base nesses dados, vocês vão calcular a densidade demográfica tanto da Rússia quanto do Brasil. E aí vocês vão responder a segunda questão, certo? Calculou? Vocês vão responder aqui. Que fatores podem explicar a diferença entre os resultados? Aí você vai calcular a densidade demográfica do Brasil, a densidade demográfica da Rússia, que são dois territórios extensos, e vai colocar a resposta, que é essa segunda. Que fatores podem explicar a diferença entre esses resultados? Vou dar um tempo para vocês, pausa o vídeo. Quem não quiser pausar, vai continuando ouvindo aí, que o vídeo tá deslocando, tá falando, certo? E coloca a resposta aqui no chat ou nos comentários. Beleza? Vamos nessa, gente. Vamos terminar esse conteúdo porque hoje... Pô, cara, de novo! Hoje tá longo, né? Eu tô imaginando. Até tá longo aqui até pro seu professor que tá falando pra caramba, velho. Mas aula é isso mesmo. Temos 2 horas de aula. Temos tempo suficiente pra isso, né? Então vamos nessa. Pronto. Já vimos, desculpa. Já vimos sobre população. Falta 3 aspectos para vermos. Aspecto geral. Vamos conhecer um pouco sobre aspectos gerais da Rússia. Primeiro, a Rússia ela tem grande influência sobre os países do leste europeu, a comunidade dos Estados Independentes, como vimos na aula passada presencial, que essa comunidade dos Estados Independentes, as 3 principais é a Rússia, Belarus, Ucrânia. Tá aí. Ah, professor, é por isso que a Ucrânia está sofrendo essa retaliação russa? Sim. É um território extremamente importantíssimo para a Rússia e não dá para abrir mão do mesmo. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixam. Certo? Vamos lá. Outro aspecto geral da Rússia é sua maior extensão territorial do mundo. É uma das maiores extensões territoriais do mundo, como a gente já viu aí. Outra característica geral é o grande poderio bélico e militar, herança da Guerra Fria dos russos. Os russos vão colocar em atividade um submarino que é extremamente capaz de destruir a costa de diversos países através de ogivas nucleares. Vi essa notícia essa semana. É uma notícia preocupante, né? Porque é muito poder nas mãos de um só país, e a gente já tá vendo já como a Rússia gosta de impor seu poder, principalmente lá nos países que são influenciados por ele, né? E temos como aspecto geral também russo 11 fusos horários. Por sua extensão territorial, a Rússia tem 11 fusos horários. É isso mesmo. No Brasil a gente tem 4 fusos horários, certo? E na Rússia são 11.
Outra também, grande produção de mineral, petróleo, gás, diamante, tudo isso por conta da sua geologia, como a gente já viu nos aspectos econômicos. Fechou aspectos gerais aí. Característica geral da Rússia, isso é importantíssimo. Tá tudo aí listado, tá tudo bonitinho. Depois eu vou disponibilizar esse mapa mental para vocês estudarem, para trabalharmos na prova, beleza? Aspectos físicos. O relevo russo, ele vai ter a extensão territorial da Rússia é de 17.098.240 quilômetros quadrados. Pense aí, 17.098.240 quilômetros quadrados de área. É muita área, certo? E aí a gente vai ver essas características físicas, relevo, clima e biomas. Como eu já expliquei anteriormente, mas não custa explicar de novo, seu território, sua extensão territorial é tão grande que ocupa parte da Europa e parte da Ásia. Então ocupa 2 continentes, a extensão territorial russa. Características do seu relevo. Temos 2 grandes planícies na Rússia, sendo que temos primeiro a planície Rússia e depois a planície siberiana, certo? A planície siberiana tem por característica um planalto central siberiano, que é planalto, parte mais alta, plana, certo? Formada por cadeias de montanhas antigas por conta da movimentação de suas placas e com grande concentração de minerais, ouro e diamante. Está aí a sua grande fonte de minerais, como eu já falei, uma geologia muito boa que a Rússia possui. E saindo do relevo, temos como clima o clima temperado, extremamente frio a seco. Ou é extremamente frio, ou é um clima muito seco, beleza? Temos de biomas na Rússia a floresta de coníferas, aquela floresta bem chama de coníferas porque são formadas por pinheiros e são florestas que se adaptam a esse clima frio durante os seus invernos rigorosíssimos, e a floresta temperada de pradaria nas partes mais altas. Tem também a característica das tundras, que são a parte mais planície, mais próxima à planície, beleza? Pronto, fechou aí. Dentro dessas florestas de coníferas, como eu já falei, da questão dos pinheiros, da questão dos eucaliptos, temos aí uma indústria de papel e de madeira muito forte na Rússia. E na sua floresta temperada, por conta do seu clima mais ameno, teremos na parte mais alta uma agricultura no solo Chernozem, que é um solo que acumula muita matéria orgânica e apresenta uma característica muito fértil. A capital, Moscou, localiza-se na porção europeia e 2/3 do seu território, ou seja, a maior parte do território russo, está na Ásia. Temos aí um grande destaque, que é os montes Urais. Dentro desses montes Urais, cabe destacar a localização de diversas jazidas minerais, especialmente de carvão, que abastece a Europa. Beleza? Aspectos físicos, compreenderam? Fechamos. Vamos para o quadro geopolítico. Rússia e Ucrânia, importantíssimo, veremos isso. Separatismo tchetcheno, participação na guerra da Síria e anexação da península da Crimeia. Vamos ver parte por parte. Rússia e Ucrânia, primeiramente. A anexação da península lá da Crimeia, que a gente vai ver alguma característica rápida, foi ocorrida em 2014. Essa anexação, ela gerou um atrito, como é que se diz? Meio que uma sensação ruim entre ambos os países. E aí
teremos o quê? Que já gerou uma determinada tensão entre russos e ucranianos. Consequentemente, deve ter motivado a Ucrânia a ter maiores relações com o Ocidente do que com os próprios russos. A Ucrânia sempre foi território russo. A União Soviética fazia parte desse território e foi dominada pelo Império Russo durante muito tempo. E a sua formação histórica, política e cultural são muito similares. Tá aí, em 1991, a Ucrânia conseguiu sua independência, se afastando dessa característica da Rússia, certo? Logo após o fim da União Soviética, e a sua aproximação com o Ocidente gerou essa grande preocupação russa, gerando a perda da sua influência sobre esse território que é extremamente necessário para eles, certo? E aí, o que é que acontece? A guerra que estamos vendo se estender por um longo tempo. Separatismo checheno, a partir do momento que aquela comunidade dos Estados Independentes que faziam anteriormente parte da União Soviética, que se tornaram independentes e que são influenciados pela Rússia. A Rússia percebe que alguns desses países que fazem parte dessa comunidade tá ganhando independência e tá, de certa forma, flertando com as características, com os ideais ocidentais e gerando, de certa forma, motivação para que outros países também caiam e saiam da aliança firmada com os russos. O que é que acontece? A Rússia, por seu poderio bélico muito forte, seu militar, seu exército forte, ela cessa determinadas manifestações, determinadas intenções separatistas que buscam ameaçar esse domínio russo, e aí eles ceifando, eles evitam que outros países também tenham a mesma atitude. Na guerra da Síria foi mais por uma aliança que o governo russo tinha com Bashar al-Assad, o grande ditador sírio, e outros países quiseram intervir. A Rússia apoiou a Síria e ficou por isso mesmo. E a anexação da Península Crimeia, que é um território muito estratégico e importante para os russos, foi reanexado após grande conflito e grande votação em 2014, um dos motivos também dessa grande tensão entre russos e ucranianos. Potência regional, a Rússia já é clara que ela tem uma hegemonia muito forte nos países que se concentram na Ásia Central, certo? Por conta do seu poderio bélico e também por sua influência política. Tem um dos maiores arsenais nucleares do mundo e ela disputa bastante esse território do Ártico. Ah, professor, por que ela disputa esse território do Ártico? Porque o Ártico ele tem uma grande reserva, uma reserva muito grande de petróleo e de outros minerais que são importantíssimos para a economia mundial. Então a Rússia, ela tá lá em interesse e conflito com os Estados Unidos, com o Canadá, com a Dinamarca, que definem, que discutem essa redefinição das fronteiras para a exploração desse território do Ártico, que é muito rico. Tá no livro de vocês aí, na página 140. Beleza? Vamos acabar com essa bagaça. E aí, nessa disputa pelo Ártico, eles querem explorar esse subsolo rico em petróleo, como eu já citei anteriormente. Pronto, minha gente. Fechamos aí todo esse mapa mental,
certo? Sobre a Rússia. Esse mapa mental eu vou disponibilizar para vocês, meus queridos, para que vocês possam estudar, conhecer e entender muito bem. Espero que a aula tenha sido clara, beleza, para vocês. Espero que vocês tenham conseguido entender bastante o nosso conteúdo. E por último, se não tem dívida, certo? Como o professor de vocês sempre fala, não tem dúvida, tem dívida. Se não tem dúvida, tem dívida. E a minha dívida é essa aqui, ó. Vou deixar para casa atividades da página 141 e 146 para vocês fixarem esse conteúdo de Rússia, que é um conteúdo muito importante, um conteúdo muito bom, certo? E a página 144, que fica no livro didático de vocês para casa. Na verdade, 141 e 146, atividade pontuada agora de classe, certo? Como a gente ainda tem mais uns, deixa eu ver aqui, a gente ainda tem mais uns 30 minutinhos, então vamos para a mão na massa, fazer essa atividade, certo? Deixar no caderninho, tudo bonitinho, com cabeçalho. E para a próxima aula, levar essa atividade de casa da página 144. Dúvidas? A hora é essa. Coloca aí no chat, fala aqui com o professor, certo? Que a gente vai. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite mesmo. Então, meus queridos, obrigado pela atenção de vocês, de quem ficou resistindo aqui comigo 1 hora de aula. Rússia é extensa, seu território é extenso, seu conteúdo é extenso. Se a gente for desmembrar todas as características russas, a gente fica aqui, ó, assim como se fizermos uma aula sobre o Brasil, leva em média isso mesmo. Mas espero que vocês tenham compreendido as características principais, porque a gente nem se aprofundou em nada especificamente sobre a Rússia, só trouxe características principais aqui para vocês, beleza? Um forte abraço, um grande beijo e ó, até a próxima. Tamo junto, viu, galera? Espero que vocês assinem aí, só o último aviso, certo? Vocês assinem a lista de presença, o link tá na